Boa noite, amados. Os irmãos que estão aqui, eu já cumprimentei. Os irmãos que estão no Facebook, Deus te abençoe. Abençoe a sua casa, a sua família. Se você puder, faça um convite a uma pessoa para participar do culto dessa noite. Nós vamos estar louvando ao Senhor, lendo a palavra do Senhor, e depois com hinos e também ministrando a palavra. A Marlene vai estar trazendo a palavra dessa noite. No primeiro momento, eu gostaria de abrir a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 2, versos de 8 até o verso 11. Você que está em casa, abra a sua Bíblia e não largue mais ela. Nós vamos estudar a palavra do Senhor nesta noite. Apocalipse capítulo 2, versos 8 até o 11. Nós temos as cartas às igrejas da Ásia, em que o irmão, o apóstolo amado João, vai retratar nesta carta, ou no livro de Apocalipse. E serão 7 cartas às 7 igrejas. E dessas 7 igrejas, a Bíblia vai nos mostrar apenas 2 aprovadas. Essa igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Enquanto que as outras 5 igrejas reprovadas. E interessante que, se nós nos atentarmos à primeira carta, à igreja de Éfeso, a igreja foi reprovada apenas porque esqueceu, abandonou, deixou o primeiro amor. Olha só que coisa importante para o crente, para o servo do Senhor. Não se esqueça do primeiro amor. Você que está passando agora esse momento da Covid-19, você que tem se afastado da casa do Senhor, dos cultos, por causa dos cuidados da saúde, não se esqueça. Se você cuida da sua saúde, deixando de ir à igreja, mas vai ao banco, farmácia, hospital, padaria, lanchonete, isso não é cuidar de saúde. Não se esqueça disso. Seja fiel ao Senhor. Diz assim o texto, Apocalipse 2, de 8 até o 11. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres posto à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite. Você que está participando conosco, feche os seus olhos, nós vamos orar e depois os irmãos estarão na frente louvando. Irmã Milagre pode vir para cá, para nós começarmos a louvar, e vamos fechar os olhos para clamar ao Senhor. Você que está em casa, nesse começo de culto, agradeça a Deus pelo dia, agradeça a Deus pela semana, agradeça a Deus por sua família. Enquanto nós podemos estar aqui na igreja, você está em casa participando conosco. Algumas famílias estão de luto nesse momento. Então tenha misericórdia dessas pessoas. Senhor, nós te agradecemos, porque podemos exaltar o Senhor, levantar nossa voz e dizer: bendito é o Senhor. Obrigado, Pai, por estar na tua casa nessa noite. Pedimos ao Senhor que fale no coração de cada irmão aqui presente, no meu coração, da minha esposa e daqueles irmãos que estão nos ouvindo pelo Facebook. Abençoe aquelas pessoas que ainda não escolheram o Senhor como único e suficiente Salvador, que nesta noite tenha mais uma oportunidade. Agradecemos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos então estar louvando ao Senhor e em breve a Marlene vai estar trazendo a palavra. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos mais um culto. Você que está nos assistindo também, louve e adore com a gente. Nós estamos aqui procedendo de ti.
Boa noite, graça e paz, irmãos. Nós estamos muito felizes, porque nós estamos na casa de Deus, e isso para nós é um motivo de muita alegria, poder adorar a Deus, poder cultuar o nome do Senhor, porque entendemos e cremos que Ele merece toda a honra, merece toda a glória, por isso nós estamos aqui.
Sem mais delongas, vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 7, depois do versículo 10. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 até o 7, depois do versículo 10. O tema da mensagem de hoje é: não desista do seu chamado. E assim diz a palavra de Deus. Tu, pois, filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinares os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Versículo 10. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, que é viva, poderosa e ela é eficaz. Muito obrigada, Deus, porque a tua palavra fala conosco, ministra aos nossos corações. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos alcance cada pessoa que está ouvindo a tua palavra nessa noite. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Em 2 Timóteo, quando nós logo começamos, ler a palavra do Senhor, Paulo ele tem uma grande preocupação aqui de exortar Timóteo, e ele se dedica com grande veemência à prática do Evangelho. E ele é muito assim, prático quando ele começa falando com Timóteo, sobre o caminhar, sobre o direcionamento, sobre os sofrimentos e sobre tudo. Por quê? Porque Timóteo estava começando a sua carreira ali. E a gente pode observar aqui que nesse texto, essa carta que é muito clara, e você observa realmente essa carta que como se fosse o coração de apóstolo Paulo, porque estava prestes a chegar a morte iminente de apóstolo Paulo, e ele trazia dentro do coração dele uma grande preocupação, porque para que ali o Timóteo, como um novo servo de Deus, ele não desistisse da caminhada que ali estava proposto para ele. Para nós também não é diferente. Muitas vezes nós começamos a nossa carreira espiritual na casa do Senhor, nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e nós vamos caminhando, mas há momentos em nossa vida que nós começamos a olhar para trás, nós começamos a olhar as dificuldades, nós começamos a olhar aquilo que vem muitas vezes ao nosso encontro, e muitas vezes nós pensamos em retroceder. Às vezes nós encontramos um irmão mais difícil, uma irmã mais difícil, e assim N coisas que vêm ao nosso encontro, e nós começamos a querer dar um passo atrás. E a preocupação de apóstolo Paulo naquele momento é que Timóteo refletisse sobre os sentimentos de um velho soldado. Ele era o velho soldado, ele estava ali já para entregar a sua carreira, e apóstolo Paulo queria que ele olhasse tudo isso que ele que ele tinha vivido, mas ele queria incentivar ali Timóteo a lutar contra o seu inimigo. Aqui a gente vê aqui, quando fala aqui sobre o soldado ele vai para a guerra para guerrear. E nós, como um bom soldado de Cristo também, quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós também vamos para a guerra. E guerrear contra quem? Contra o inimigo de nossas almas.
Nossos irmãos não são nossos inimigos, mas Satanás é o nosso inimigo. E nós precisamos estar firmes, fortes na presença do Senhor, para que a gente não venha sair da guerra. E ali, ele começa falando ali sobre as coisas que poderiam acontecer para ele, que ele teria que combater. E o livro, praticamente todo, continua falando sobre a luta, sobre os abandonos, as pessoas que abandonaram o apóstolo Paulo. Mas ele disse para Timóteo que ele, mesmo independente a tudo isso, ele não poderia estar, ele poderia até ver, observar, mas ele não poderia se apegar a essa situação. Porque se nós apegarmos a essa situação, com certeza nós abandonaremos o barco. E muitas vezes Deus tem um chamado para as nossas vidas, e o que acontece conosco? Nós esquecemos do chamado, nós esquecemos que aquele dia que Jesus ali nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, e quando nós começamos a olhar as lutas, nós esquecemos do chamado, daquele dia que nós levantamos a nossa mão para Deus e falamos que nós íamos servir a Ele com todas as nossas forças, com toda a nossa alegria, mas nós paramos pelo caminho. E nessa noite eu quero dizer para você para que você não desista do seu chamado. Deus tem propósito na tua vida, Deus te escolheu, independente das pedras no caminho, independente dos espinhos, que são muito grandes, mas a nossa vitória é certa para aqueles que creem no poder do sangue de Jesus. E no primeiro versículo do capítulo 2 ele pergunta: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo. Apóstolo Paulo aqui ele deixa claro que ele poderia buscar sim força no irmão que está ao seu lado, não tem problema nenhum, mas a força maior que ele precisaria buscar teria que ser em Deus, porque se ele buscasse força em Deus, ele ia ter êxito. E aqui Paulo diz para ele: olha, você vai precisar ter uma vida de busca realmente na graça de Cristo, porque se você não fizer isso, você vai parar pelo caminho. Por isso, como eu disse antes, por isso que muitas vezes nós paramos pelo caminho, por isso que muitas vezes nós retrocedemos na nossa caminhada cristã. Por quê? Porque nós não buscamos força em Deus, nós desistimos, nós começamos a acariciar os problemas, nós começamos a acariciar os pecados, que muitas vezes vem ao nosso encontro, e o nosso chamado começa ficando muito pequeno diante do Deus tão grande que nós servimos. E eu diria para você que a primeira coisa que eu e você precisamos fazer para que a gente não desista do nosso chamado, nós precisamos buscar forças em Deus mediante as nossas vidas. Forças. Em Atos capítulo 9, versículo 4 e 5 ali, quando Jesus aparece para Saulo de perseguidor, ele seria um anunciador das boas novas. E ali quando Jesus aparece para ele, e em capítulo 9, no versículo 3, diz assim: indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para recalcitrar contra os aguilhões. Naquele momento ele, atônito, disse: Senhor, o que queres que eu te faça? E aí ele começou naquele momento ali, sendo anunciador das boas novas. E ali naquele momento ele começou o grande chamado que Deus tinha para o apóstolo Paulo. Paulo não se preocupou com as lutas que ele passaria naquele momento, mas a grande de Paulo naquele momento, a grande preocupação foi fazer a obra do Senhor. E nós também precisamos entender isso também. Não importa as lutas e as provações que venhamos passar, nós precisamos saber que o Senhor é muito maior do que as nossas lutas. 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 1,
capítulo 1, versículos 7 e 8 diz assim: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhe o testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Aqui a gente pode observar que o apóstolo Paulo, ele não colocou um pano nas lutas e nos problemas que ele vivenciou. Ele não escondeu as aflições de Timóteo, mas ele ressaltou que as aflições que ele passou, nenhuma delas foi suficiente para fazer ele parar. E ele falou que Deus não havia dado a ele um espírito de covardia. Muitas vezes nós somos covardes. Nós aceitamos Jesus Cristo, mas nós retrocedemos por causa das lutas e das provações. E aqui o apóstolo fala para ele: olha, não faça isso, fortifica-te. Você vai ter muitas lutas, muitas provações, mas sofre como bom soldado. E ele fala: olha, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Ou seja, na sua caminhada, se apegue com pessoas idôneas. Na sua caminhada, se apegue com pessoas que podem te ensinar algo. Não ande com pessoas que não têm nada para te oferecer. Não ande com pessoas que te levem longe de Deus, mas ande com pessoas que te aproximem de Deus. Essa é a palavra de apóstolo Paulo para Timóteo. E ele fala: olha, eu quero que você, no versículo 3, sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ali queria que ele observasse que mesmo que Fileto, Himeneu, Demas e Alexandre tivessem abandonado, mas não importava. Ele sabia, ele reconhecia o seu chamado. Nós precisamos que o chamado, cada um de nós temos um chamado individual. E cada um vai dar conta para Deus do seu chamado. E nós precisamos estar cientes disso. Outra coisa, irmãos, nós precisamos entender que você foi chamado para executar a obra do Senhor. Nós podemos ver também ali em 1 Samuel, ali, quando Deus chama Samuel, pequenininho ali. Ele estava ali na igreja, a sua mãe tinha entregado ele para servir a casa de Deus. E Samuel ali bem pequeno, ele foi chamado, ele nem conhecia, não tinha nenhuma experiência com Deus, mas no capítulo 3 ali, capítulo 3 de 1 Samuel 3, versículo 3, diz: estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Ele não tinha tido experiência nenhuma com Deus, mas ele entendeu que ali o profeta falou para ele, falou: olha, Deus está falando com você. O profeta Eli falou para ele. E quando chamou ali pela terceira vez, ele falou: Senhor, o teu servo ouve. Ele se disponibilizou para anunciar. Foi o último juiz daquele momento. E ele falou: eu estou aqui pronto a servir o Senhor. Muitas vezes, quando nós temos um chamado, nós achamos que nós vamos perder muitas coisas. Nós vamos perder uma vida, nós vamos perder um trabalho. Mas quando nós escolhemos executar aquilo que Deus confiou na nossa vida, nós não vamos perder nada, irmãos. Deus vai acrescentar na nossa vida tudo aquilo que Ele tem confiado para nós. E por último tópico, eu diria: confie em Deus, mesmo que tudo possa mostrar o contrário para você. Eu acredito que o apóstolo Paulo, ele teve momentos na vida dele que ele ficou desanimado, ele quis olhar para trás, mas ele escolheu confiar em Deus. Ele escolheu confiar em Deus porque ele sabia que Deus era com ele, que Deus jamais o abandonaria.
E o chamado que Deus tem para você, mesmo que tenha feito lá atrás, lá no passado, e às vezes não aconteceu ainda, mas vai acontecer se Ele tem um chamado para a tua vida. Você precisa confiar em Deus. Você precisa confiar nos propósitos do Senhor. Os propósitos do Senhor, Ele não falha para a tua vida. E Timóteo aqui, ele pega todos esses conselhos e ele guarda dentro do seu coração. Ele aqui elogia a sua avó, elogia a sua mãe, que foram grandes ensinadoras do amor de Deus para com Timóteo ali. E Timóteo, ele continuou refletindo verdadeiramente uma fé verdadeira. Por quê? Porque aqueles que ensinaram para ele, que foi a sua mãe, que foi a sua avó, e o apóstolo Paulo ali, que caminhava com ele, falou que, olha, não desista. E no versículo 10, portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Então, se você milita, você tem que saber em que você milita. Um verdadeiro soldado, ele sabe em que ele luta. E eu quero dizer para você nessa noite, independente da luta, da provação que você esteja passando, independente do seu chamado, você não está conseguindo caminhar olhando para o seu chamado. Às vezes você está sentindo que como se fosse um mar que estivesse passando no alto da sua cabeça e você não está conseguindo realizar aquilo que Deus colocou para você. Eu quero dizer para você nessa noite, você não desista, insista, peça perdão a Deus sobre as suas atitudes, aquilo que você tem feito. É muito melhor você reconhecer os seus erros e voltar para Deus, enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deixa o homem maligno os seus caminhos, converta-se ao Senhor, que Ele é rico em perdoar. Então, não desista do seu chamado. Pense, aonde começou tudo? Volte lá naquele local onde Deus te chamou e começa tudo de novo. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é aquele que investe em nós todos os dias. Neste momento, Deus, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor dê força, dê condições àqueles, ó Deus, que um dia o Senhor chamou, mas parou na metade do caminho, porque não estão tendo força, não tiveram força para prosseguir. Mas que nesta noite o Senhor possa estar aquecendo os corações daqueles que estão desanimados, daqueles que estão querendo olhar para trás. Não permita, meu Deus, que olhe para trás, mas que nós venhamos olhar para o Senhor, que é o nosso Deus, que é o nosso ajudador, o nosso fortalecedor. Ajude-nos, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. O irmão vai cantar agora. Boa noite, irmãos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Vou louvar o Senhor com louvor. Se puder, me ajude nesta noite. Ninguém explica o que eu sinto quando louvo a Deus de todo o coração. O que eu sinto é muito forte, é muito mais que simples emoção. É a presença de um Deus